Em uma noite cortante de frio, um milionário desacelera o próprio mundo ao notar alguém que todos aprenderam a ignorar. O encontro improvável entre riqueza e abandono revela cicatrizes profundas, onde orgulho, dor e dignidade ainda lutam para sobreviver. Entre gestos silenciosos e verdades não ditas, dois passados se reconhecem como se fossem reflexos quebrados de uma mesma história. Mas quando interesses ocultos e ameaças surgem, esse vínculo inesperado será colocado à prova de uma forma que ninguém poderia prever. Antes de mergulhar nessa história emocionante, já deixa seu like e se inscreve para mais relatos que mostram como um simples gesto pode mudar destinos para sempre. A chuva fina que caía sobre a Avenida Brigadeiro Faria Lima, naquela quinta-feira de julho, parecia menos um fenômeno meteorológico e mais uma sentença. Renato Cavalcante saiu do restaurante Amado com o paletó abotoado, os mancais do relógio refletindo a luz amarela dos postes, e parou por um instante sob a marquise para checar o celular. Eram 11h42. O jantar havia sido longo, mas produtivo. 3 horas negociando os termos de uma parceria com investidores portugueses que finalmente pareciam convencidos de que o Brasil, e mais especificamente a sua construtora, era um porto seguro para o capital deles. Renato tinha 43 anos e carregava no corpo a compostura de quem aprendeu a ser impecável, porque não tinha outra escolha. Filho de uma mulher que lavou roupa alheia durante 20 anos no Brás, ele construiu tudo sozinho. E a palavra tudo não era metáfora. A R. Cavo Incorporações faturava naquele ano pouco mais de 300 milhões de reais. O escritório na cobertura do edifício que ele mesmo havia erguido na Faria Lima era o tipo de detalhe que ele nunca comentava em entrevistas, mas que nunca passava despercebido. O motorista estava a 2 quarteirões. Renato desceu a calçada molhada com a serenidade de quem domina o próprio passo, até que o viu. Ou melhor, a viu. Do outro lado da rua, encostada na grade de ferro de uma agência bancária já fechada, havia uma mulher. Não uma silhueta indistinta, mas uma presença que prendeu o olhar dele com uma força que ele não soube explicar naquele momento. Ela usava uma jaqueta fina demais para o frio paulistano de julho, calças desbotadas e um par de tênis que já havia cumprido sua vida útil fazia tempo. O cabelo escuro estava úmido, colado ao rosto. Ela não estava pedindo esmola. Não estendia a mão, não olhava para ninguém. Estava apenas ali, encolhida sobre si mesma, como se tentasse ocupar o mínimo de espaço possível no mundo. 2 pessoas passaram por ela nos 30 segundos em que Renato ficou parado. A primeira nem olhou. A segunda desviou levemente o trajeto como se a presença dela representasse algum risco indefinível. Renato conhecia aquele movimento. Havia feito o mesmo, anos atrás, antes de entender o que custava ser ignorado. Ele atravessou a rua. Não havia um plano. Não havia filantropia calculada, nenhuma estratégia de imagem ou impulso de culpa. Havia apenas o reconhecimento silencioso de algo que ele só conseguiria nomear mais tarde, quando estivesse sozinho. Quando ele chegou perto o suficiente, ela ergueu os olhos castanhos, fundos, com aquela expressão específica de quem já se preparou para a decepção antes mesmo de saber o que vem. Está tudo bem? A pergunta saiu sem cerimônia, direta, mas sem a aspereza de quem pergunta só para cumprir protocolo. Ela não respondeu de imediato. Avaliou-o com a cautela de quem aprendeu que gentileza de estranho costuma ter preço. Estou bem, ela disse, e a voz saiu mais rouca do que provavelmente pretendia. Renato ficou onde estava. Não se aproximou mais, não recuou. Faz quanto tempo que você está aqui fora? Ela piscou. A pergunta era diferente das que ela esperava. Desde umas 7. Eram quase meia-noite. Ele fez o cálculo sem comentar. Tirou o paletó, o mesmo paletó que havia custado R$ 2.300 numa alfaiataria dos Jardins, e estendeu na direção dela com um gesto que não era de condescendência, mas de algo mais parecido com obrigação recíproca entre seres humanos. Não precisa, ela disse. Eu sei, ele respondeu, mas eu preciso que você fique aquecida enquanto a gente conversa. Ela olhou para o paletó, olhou para ele, e com a lentidão de quem desconfia de cada centímetro do gesto, colocou a peça sobre os ombros.
O tecido era pesado, quente, e cheirava a algo que ela não identificou de imediato. Madeira, couro, o resíduo discreto de um perfume caro. Tem uma lanchonete na próxima rua, Renato disse. Café, alguma coisa quente, só isso. Ela ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram mais lófegos do que eram. O frio beliscava. A chuva fina continuava, impassível. Por quê? Ela perguntou. Ele considerou a pergunta com seriedade, como se merecesse uma resposta honesta. Porque eu já vi minha mãe nessa situação, e naquela época ninguém parou. Algo na resposta, a ausência de dramaturgia, a secura quase clínica com que ele disse aquilo, foi o que a convenceu. Não a pena, não o paletó caro, não o carro que ela viu estacionado a 2 quarteirões. A honestidade sem enfeite. Ela se levantou devagar, como se o corpo precisasse de autorização interna para cada movimento. Mariana, ela disse, e foi uma apresentação que soou quase como um teste, como se ela estivesse verificando se o próprio nome ainda existia na boca dela. Renato, ele respondeu, e não acrescentou mais nada. Eles caminharam lado a lado pela Faria Lima molhada, 2 desconhecidos unidos por algo que ainda não tinha nome, enquanto a cidade continuava sua indiferença habitual ao redor, alheia ao fato de que aquela calçada estava prestes a mudar a vida dos 2 de maneiras que nenhum deles havia previsto. A lanchonete se chamava Ponto 24 e ficava numa rua lateral, um lugar com mesas de fórmica e luz fluorescente e o cheiro perpétuo de café coado na hora. Era exatamente o tipo de lugar que Renato Cavalcante não frequentava há anos, e exatamente o tipo de lugar onde ele se sentiu naquela noite, mais em casa do que no restaurante de onde havia saído. Eles sentaram. O garçom trouxe o cardápio sem cerimônia. Renato pediu 2 cafés e uma travessa de pão de queijo, sem consultar ela, e ela deixou porque havia algo no gesto que era menos arrogância e mais o hábito de quem cuida. Mariana tinha 38 anos, embora parecesse mais velha na primeira impressão, não pela fisionomia, mas pelo peso que carregava nos gestos. Ela olhou para a mesa por um longo momento antes de dizer qualquer coisa. Você não precisa fazer isso, ela disse, mas desta vez a frase tinha textura diferente. Não era recusa, era aviso. Fazer o quê? Me tratar como projeto. Renato deu um sorriso lento, quase involuntário. Não tenho paciência para projetos que não me interessam. Você me interessa. Ela ergueu os olhos. Por quê? Ainda não sei, ele disse, com a mesma honestidade desconcertante de antes. Mas pretendo descobrir. O café chegou. A travessa de pão de queijo chegou. E ali, naquela mesa de fórmica sob luz fluorescente, com a chuva fina batendo na vidraça e a Faria Lima rugindo lá fora, Mariana Fonte começou pela primeira vez em muito tempo a sentir o calor como algo que podia durar mais do que um instante. O pão de queijo estava quente e Mariana comeu com a contenção de quem foi ensinada pela fome a não demonstrar fome. Renato percebeu, mas não comentou. Havia uma gramática própria naquele tipo de orgulho e ele a conhecia bem o suficiente para não violá-la. Ela falou aos poucos, como quem abre uma torneira enferrujada. Primeiro apenas gotas, depois um fio e eventualmente algo que começou a ter força própria. Não havia ordem cronológica no que ela contava. Havia emoção, e as emoções obedecem a leis diferentes das do tempo. Mariana havia sido, até 3 anos atrás, gerente de atendimento numa corretora de seguros na Bela Vista. Não era um cargo glamuroso, mas era o suficiente. Apartamento alugado no paraíso, conta poupança razoável. A sensação de que a vida havia estabilizado depois de um início difícil. Ela havia crescido em Guarulhos, filha de pai ausente e mãe que trabalhou em fábrica têxtil até o corpo não aguentar mais. Tudo que Mariana tinha, ela havia construído com a teimosia silenciosa de quem não tem rede de proteção. E então veio Gustavo. Ela não disse o sobrenome, disse apenas o nome, da mesma forma que se diz o nome de uma tempestade, com o respeito involuntário de quem sobreviveu a ela. Gustavo havia chegado na sua vida como chegam os vendaveiros, rápido demais para perceber, convincente demais para resistir.
empresário do setor imobiliário articulado, com o tipo de atenção que faz uma mulher acreditar que finalmente foi vista. Eles ficaram juntos 2 anos. Ele não levantava a mão, Mariana disse, e havia na frase uma espécie de cuidado perverso, como se ela ainda precisasse justificá-lo. Não precisava, tinha outros jeitos. Renato ouviu sem interromper. Havia aprendido ao longo dos anos que o silêncio era frequentemente o presente mais valioso que se podia dar a alguém que estava tentando encontrar palavras para algo que durante muito tempo não teve palavras. Gustavo havia, com paciência e método, isolado Mariana das amigas, convencido-a a sair da corretora para se dedicar à relação. E quando a relação acabou, ela estava sem emprego, sem a rede de amizades que havia deixado se desfazer e sem o apartamento do paraíso, que havia sido colocado no nome dele com a justificativa de que assim ficaria mais fácil para o financiamento. Mas tinha o da minha mãe, ela disse, um apartamento pequenininho em Ermelino Matarazzo. Ela passou para mim antes de ir embora. Uma pausa. Faz 4 anos que ela foi embora. Renato entendeu o eufemismo sem precisar perguntar. Quando eu fui reivindicar o apartamento, ele já tinha um papel assinado por ela, dando para ele. Renato ficou quieto por um momento. Ela assinou? Eu não sei o que ela assinou. A voz de Mariana não tinha raiva naquele momento. Tinha algo pior, dúvida. Ela já não estava bem no fim. A cabeça ia e vinha. Eu acho que ela não entendeu o que estava assinando. Mas na justiça... Ela fez um gesto vago com a mão. Na justiça, papel é papel. O processo judicial havia durado 18 meses, consumindo a última reserva financeira que ela havia conseguido recompor com trabalhos temporários. O advogado que ela podia pagar não tinha estrutura para enfrentar o escritório que Gustavo contratou. A sentença havia saído há 6 meses, e ela havia perdido. Desde então, Mariana havia passado por um quarto de pensão na Muca, pela casa de uma conhecida que não era exatamente amiga, e nas últimas semanas, quando as opções foram se estreitando, pelas ruas. Não fico sempre no mesmo lugar, ela disse, com uma pragmaticidade que soou mais perturbadora do que qualquer choro. A gente aprende onde é mais seguro. Renato ficou com aquela frase no silêncio interno por um tempo. Depois disse, tem um hotel a 3 quarteirões daqui, o Maxime. Eu fico lá quando tenho reunião cedo no dia seguinte e não quero dirigir de volta para Higienópolis. Ela o olhou. Vou pedir um quarto para você, café da manhã incluído, sem condição nenhuma, sem explicação, sem nada que você não queira. Se amanhã de manhã você preferir ir embora sem falar comigo, tudo bem. Por que você faria isso? A pergunta era legítima, e ele a tratou como tal. Ficou quieto por alguns segundos olhando para o café que já estava quase no fim. Porque minha mãe ficou numa situação parecida uma vez, em Osasco. Eu tinha acabado de conseguir meu primeiro emprego com carteira assinada e mandei dinheiro tarde. 1 semana tarde. E nessa semana ela passou 2 noites na rua. Ele pausou. Nunca me perdoei por isso. Então, quando posso, eu paro. É só isso. Mariana ficou olhando para ele por um longo tempo. Havia algo na forma como ele contava aquilo, sem buscar absolvição, sem transformar a própria dor numa moeda de troca emocional, que a tocou de uma forma que ela não esperava. Eu não sou caridade, ela disse. Não era hostilidade. Era a afirmação mais importante que ela precisava fazer naquele momento. Eu sei disso, ele respondeu. Eu não tô te oferecendo caridade. Tô te oferecendo um quarto e um café da manhã. São coisas diferentes. Ela olhou para a vidraça. A chuva havia parado, mas a calçada ainda estava brilhante. A Faria Lima era uma avenida que nunca dormia completamente, e havia algo quase cruel naquele movimento contínuo de carros e luzes, enquanto algumas pessoas tinham frio do lado de fora. Uma noite, ela disse por fim. Uma noite, ele concordou. Quando chegaram ao Maxime, o recepcionista cumprimentou Renato pelo nome e não demonstrou qualquer surpresa com a situação. Renato pediu o quarto 714, que ele sabia ser um dos maiores do andar, e deixou o cartão de crédito sem cerimônia. Enquanto o recepcionista processava,
Renato se virou para Mariana e disse baixinho: o nome completo dela é Mariana Fonte. O quarto fica no nome dela. Era um detalhe pequeno, mas para Mariana, que havia passado meses sentindo que o próprio nome havia perdido consistência, ouvir aquelas duas palavras ditas em voz alta, com naturalidade, por um estranho que a tratava como pessoa, foi o detalhe que quebrou, por dentro, algo que ela havia construído como proteção e que na verdade era apenas isolamento. Ela não chorou, mas quando entrou no elevador e as portas se fecharam, fechou os olhos por alguns segundos e respirou fundo, como alguém que está aprendendo de novo como se faz isso. O quarto 714 do Hotel Maxim tinha uma cama king com lençóis de 300 fios, uma banheira que Mariana ficou olhando por quase 1 minuto antes de encher, e uma janela que dava para a Faria Lima lá embaixo, com seus carros e suas luzes e sua indiferença reluzente. Ela ficou parada na janela por um tempo, com o roupão do hotel, depois do banho mais longo que havia tomado em semanas, talvez meses, se ela fosse honesta consigo mesma. Havia algo perturbador em estar limpa. Não porque a limpeza fosse ruim, mas porque ela revelava coisas que a sujeira havia encoberto. Quando você está sobrevivendo, você não tem o luxo de sentir. Você apenas faz. E agora, naquele quarto silencioso, com o cheiro de sabonete na pele e os pés aquecidos pelo tapete felpudo, Mariana sentiu tudo de uma vez, e o peso disso quase a dobrou. Ela se sentou na beira da cama e ficou assim por um tempo, com as mãos no colo, deixando passar. Era isso que a terapeuta que ela havia visto anos atrás, antes de Gustavo, antes de tudo, chamava de processar. Você não combate. Você deixa passar. Como uma enxurrada. Você vai para o alto e espera a água baixar. A água baixou, eventualmente. Ela deitou e dormiu com uma profundidade que não experimentava há tempo suficiente para não lembrar quando havia sido a última vez. Na manhã seguinte, Mariana acordou com a luz entrando pelas frestas da cortina e ficou alguns segundos desorientada, procurando no teto informações sobre onde estava. Depois, a memória voltou, ordenada e sem dramaturgia. O jantar, o paletó, a lanchonete. O nome dela dito em voz alta no balcão. Ela usou a escova de dentes do kit de cortesia, penteou o cabelo com os dedos porque não havia escova de cabelo, e se olhou no espelho do banheiro por um tempo mais longo do que planejava. Havia algo diferente no rosto. Não a aparência. As olheiras estavam lá, o vestígio do cansaço acumulado, mas havia nos olhos algo que ela não reconhecia de imediato e que depois identificou como sendo a ausência de medo imediato. O medo de fundo existia, mas o medo agudo, o de não saber onde você vai estar daqui a 2 horas, havia recuado por um momento. O café da manhã era no 2º andar, num salão com vista para um jardim interno. Renato Cavalcante já estava lá quando ela chegou, com a mesma postura composta de sempre, lendo algo no celular. Quando a viu, largou o aparelho na mesa com uma naturalidade que indicava que ele não estava fingindo não estar esperando por ela. Estava esperando, e não havia necessidade de disfarçar. "Dormiu bem?" ele perguntou. "Melhor do que devia", ela disse, e havia na resposta uma autocrítica suave, que ele notou, mas não expandiu. Ela serviu o prato no buffet com mais apetite do que na noite anterior, e sentou na mesa com a desenvoltura discreta de quem está reaprendendo a ocupar espaço. Renato esperou que ela comesse antes de falar qualquer coisa de substância, o que ela apreciou sem dizer. "Você falou em processo judicial ontem", ele disse, quando os pratos estavam semi-esvaziados e o 2º café havia chegado. "O caso do apartamento." "Já foi julgado", ela disse. "Perdi." "Julgado em primeira instância?" Ela o olhou. "Você é advogado?" "Não, mas tenho vários no meu escritório." Uma pausa. "Uma sentença de primeira instância não é o fim. Você teve recurso?" "Meu advogado disse que não tinha base suficiente." Renato ficou quieto por alguns segundos, com aquela expressão que ela estava começando a identificar como sendo seu modo de pensar em voz alta, sem usar as palavras ainda. "Posso pedir para alguém do meu escritório dar uma olhada no processo?"
sem compromisso, só para ter uma segunda opinião. Ela colocou a xícara na mesa com cuidado. Por que você faria isso? Você vai me perguntar isso toda vez que eu fizer alguma coisa. Enquanto não entender a resposta, sim. Ele deu aquele sorriso lento de novo, o mesmo da lanchonete, involuntário, como se ela dissesse coisas que o pegavam desprevenido de uma forma que ele achava, no fundo, refrescante. Porque parece injusto, ele disse. E eu tenho recursos que você não tem. Usar recurso onde ele faz diferença não é filantropia. É só usar o que você tem para alguma coisa que vale a pena. Ela ficou olhando para ele por um momento. Havia uma parte dela, a parte que Gustavo havia treinado a desconfiar de generosidade, que ainda procurava a armadilha. Mas não havia armadilha no rosto dele. Havia cansaço de homem que trabalha muito e algo mais fundo que ela não conseguia nomear ainda, mas que reconhecia como sendo real. Foi nesse momento que a porta do salão de café da manhã se abriu e uma mulher entrou. Mariana a notou, antes de entender por que notou. Era o tipo de presença que não pedia permissão para ser sentida. Alta, roupas que custavam o suficiente para serem discretas, sem serem invisíveis, cabelo escuro impecável. Ela tinha talvez 40 anos e o jeito de andar de quem está acostumada a ter a atenção de qualquer sala, antes mesmo de chegar ao centro dela. Ela viu Renato e parou por meio segundo, uma fração de tempo pequena demais para a maioria das pessoas, mas que Mariana, com os reflexos aguçados de quem passou meses lendo pessoas para se manter segura, captou com precisão. E então a mulher andou até a mesa deles. Renato. A voz era baixa e calibrada com a cordialidade artificial de quem está sendo gentil por escolha estratégica e não por impulso. Que surpresa te encontrar aqui. Lívia. Ele disse o nome sem calor nem hostilidade. Apenas o nome. Você está hospedada aqui? Reunião de manhã cedo na Faria Lima, ela disse, e então deslocou o olhar, devagar, com intenção, para Mariana. Houve uma pausa de talvez 3 segundos. 3 segundos em que Lívia Drummond olhou para Mariana Fonte com a expressão de quem está fazendo uma avaliação completa e já chegou às suas conclusões, e em que Mariana sentiu, com a clareza desconfortável de quem reconhece esse tipo de olhar, que acabava de ser catalogada e descartada numa única operação. Sua acompanhante? Lívia perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. Minha convidada, Renato disse, e havia na correção algo de deliberado, de quem escolhe cada palavra com propósito. Lívia sorriu de novo, mas desta vez havia algo embaixo do sorriso que Mariana identificou sem dificuldade. Ciúme, vaidade ferida e a determinação de quem ainda não decidiu como vai reagir, mas já sabe que vai reagir de alguma forma. Que gentil da sua parte, disse Lívia, e se despediu com uma leveza que era ela mesma uma forma de descaso, e foi sentar-se numa mesa do outro lado do salão, de onde seria impossível não ver os dois. Renato não comentou. Mariana também não. Mas ambos sentiram, com a certeza de quem reconhece o início de uma complicação, que aquele café da manhã havia acabado de mudar de natureza. Lívia Drummond não era uma pessoa que deixava as coisas por acaso. Era consultora de gestão patrimonial, sócia de uma boutique financeira nos Jardins e havia construído sua reputação sobre a capacidade de identificar riscos antes que eles se tornassem problemas. Ela aplicava essa habilidade indiscriminadamente, nos portfólios dos clientes, nas relações sociais e, especialmente, nas situações que ameaçavam aquilo que ela considerava seu. Renato Cavalcante havia sido, por quase 2 anos, algo entre namorado e parceiro estratégico. A relação nunca havia sido definida com clareza, ele evitava rótulos, ela preferia a ambiguidade porque ambiguidade era poder. Mas havia entre os dois uma frequência regular de jantares, eventos, fins de semana em Campos do Jordão, e a suposição tácita de exclusividade que nenhum dos dois havia verbalizado e nenhum dos dois havia violado até então. Até então. Depois que Renato saiu do salão de café da manhã, havia dito a Mariana que precisava checar o escritório, que o quarto era dela pelo dia se ela quisesse, e que mandaria o contato da advogada por mensagem. Lívia esperou exatamente 4 minutos, e então foi até a recepção. Boa manhã,
ela disse ao recepcionista com aquele sorriso que ela havia aprendido a calibrar para produzir cooperação espontânea. Eu sou consultora do Sr. Cavalcante, da R. Savo. Preciso verificar uma reserva que ele fez ontem, o quarto da convidada dele. Há um possível problema com o faturamento. O recepcionista, um rapaz de uns 25 anos chamado Douglas, hesitou. Posso verificar internamente, mas dados de hóspedes... Douglas, Lívia disse. E havia no uso do nome uma intimidade fabricada que era uma técnica, não um sentimento. O Sr. Cavalcante mesmo me pediu. Pode verificar se precisar. Não era verdade, mas Douglas não tinha como verificar naquele momento. E Lívia sabia disso. Ele digitou algo no computador. O quarto 714 está registrado no nome de Mariana Fonte. Check-out marcado para amanhã. Amanhã? Lívia repetiu, com a entonação controlada de quem está registrando uma informação relevante. Sim, o Sr. Cavalcante estendeu no check-in. Lívia agradeceu com o mesmo sorriso e foi embora. No elevador de volta para o próprio quarto, ela ficou olhando para o próprio reflexo na porta metálica polida e pensando. Havia uma mulher em situação claramente precária, hospedada num quarto de hotel pago por Renato. Havia algo no jeito com que ele havia dito minha convidada, não uma conhecida, não alguém que eu estava ajudando, que havia soado como uma declaração. Renato não fazia declarações por acidente. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto Mariana dormia a cesta que o corpo havia cobrado como juros atrasados, o telefone do quarto tocou. Ela acordou desorientada, demorou um instante para lembrar onde estava e atendeu. Aqui é a gerência do hotel, disse a voz, feminina, educada com uma frieza subjacente. Precisamos informar que houve uma inconsistência na reserva do seu quarto. O titular do cartão entrou em contato e informou que a reserva foi feita por engano. Vamos precisar que a senhora regularize diretamente ou que desocupe o quarto até às 18 horas. Mariana ficou quieta por um momento. Havia na mensagem uma lógica impecável e uma falsidade ainda mais impecável. Ela conhecia esse tipo de manobra. Não dessa forma específica, mas com essa estrutura. Criar uma urgência fabricada, colocar a pessoa em posição de defesa, fazer com que o ônus de provar o contrário recaísse sobre quem menos tinha condições de prová-lo. Pode me passar o nome de quem fez esse contato? Ela disse com uma calma que a surpreendeu a ela mesma. Uma pausa. A senhora pode vir à recepção para verificarmos juntos. Vou descer em 10 minutos, ela disse e desligou. Ela colocou as roupas devagar. Respirou. Desceu. Na recepção, havia um gerente de turno diferente do recepcionista da manhã, um homem mais velho, com óculos e expressão profissional. Mariana explicou o que havia sido dito no telefonema. O gerente verificou o sistema com aquela expressão de quem está reconstituindo uma situação embaraçosa. Senhora Fonte, a reserva está ativa e não há nenhuma solicitação de cancelamento registrada aqui. O cartão do Sr. Cavalcante está válido. Ele franziu o senho levemente. Esse telefonema não partiu da gerência. Mariana ficou olhando para ele por um segundo. Partiu de onde, então? Ele não respondeu diretamente, mas havia algo no modo como ele evitou o olhar dela que disse o suficiente. Ela voltou para o quarto e ficou sentada na cadeira perto da janela por um tempo, olhando para a cidade lá embaixo. Havia uma parte dela, a parte que havia aprendido a ser exausta antes mesmo de começar, que quis empacotar as poucas coisas que tinha e ir embora. Era mais fácil. Era o movimento que ela conhecia. Mas havia outra parte, menor mas mais teimosa, que ficou firme. Ela pegou o celular, com a bateria finalmente carregada depois da noite toda na tomada, e abriu a mensagem que Renato havia enviado pela manhã. O contato da advogada chamava-se Doutora Fernanda Assunção. Havia uma nota junto. Ela já sabe que pode ser você. Pode ligar quando quiser. Mariana ficou olhando para a mensagem por um tempo. E então, pela primeira vez em muito tempo, fez algo que havia esquecido como se fazia. Pediu ajuda sem pedir desculpa por precisar. Discou o número. A advogada atendeu no segundo toque, com uma voz objetiva e calorosa ao mesmo tempo.
O tipo de profissional que havia aprendido que empatia e competência não são coisas mutuamente exclusivas. Mariana Fonte estava esperando seu contato. Uma pausa breve. O Renato me deu um resumo, mas eu preciso ouvir de você. Pode me contar tudo? E Mariana contou. Desta vez com mais detalhes do que havia conseguido na noite anterior, com a voz mais firme do que esperava e com a sensação crescente, estranha e quase assustadora na sua novidade, de que havia do outro lado da linha alguém que estava ouvindo não por obrigação, mas por convicção. Quando ela desligou, 40 minutos depois, havia anotado 3 datas, 2 nomes e um procedimento. Havia também algo menos tangível, mas mais importante. A sensação de que o processo que ela havia acreditado ser o fim de uma história era, na verdade, apenas um capítulo mal resolvido que ainda podia ser reaberto. Lá fora, a São Paulo do fim de tarde faiscava sob a luz laranja do inverno. Mariana ficou olhando para ela por um tempo e pensou que havia algo na cidade que era ao mesmo tempo brutal e generoso, que te derrubava e te dava de volta de formas que você nunca previa. Ela não sabia ainda o que estava por vir, mas pela primeira vez em muito tempo sentia que queria saber. Renato só soube da manobra do telefonema quando ligou para o hotel à tarde para deixar um recado, e o gerente, com a diplomacia de quem está tentando sinalizar um problema sem criar um incidente, insinuou que havia uma situação delicada que merecia sua atenção. Renato pediu para falar com Mariana diretamente. Ela contou com a mesma economia de palavras de sempre, sem inflar o drama nem minimizar o fato. Ele ouviu, e havia no silêncio que se seguiu uma qualidade diferente dos silêncios anteriores, mais tenso, mais interno. Você sabe quem foi? Ele perguntou. Tenho uma hipótese, ela disse. Eu também. Uma pausa. Você não precisa fazer nada por isso, ela disse. Eu liguei para Fernanda, ela está levantando o caso, estou bem. Havia algo na frase, estou bem, que ele identificou como sendo diferente das outras vezes que ela havia dito algo semelhante. Desta vez soava como verdade, ainda que parcial. Vou passar lá mais tarde, ele disse. Não precisa. Eu sei, ele disse, e ela reconheceu o eco da própria resposta da noite anterior e quase sorriu. Renato desligou e ficou por um momento olhando pela janela do seu escritório no 22º andar do edifício que carregava o seu nome discretamente gravado na entrada. Lá embaixo, a Faria Lima se movia com a urgência de sempre, indiferente aos dramas humanos que se articulavam em seus andares. Lívia Drummond havia sido, durante quase 2 anos, uma presença importante na sua vida. Não da forma como as novelas romantizam, mas da forma como as pessoas importantes costumam ser, complicada, estimulante e, por vezes, exaustiva. Ela era inteligente de um jeito que Renato respeitava, e havia momentos, especialmente no início, em que ele havia se perguntado se aquilo poderia ser algo mais consistente. Mas Lívia tinha uma necessidade de controle que ela mesma provavelmente não reconhecia como necessidade. Ela a chamaria de precisão ou gestão de riscos. E havia, embaixo da competência e do charme, uma tendência de tratar as pessoas como variáveis em uma equação, incluindo ele. O que ela havia feito com Mariana não era um erro de julgamento. Era um padrão. Ele pegou o celular e mandou uma mensagem para Lívia. Curta, direta. Precisamos conversar. Hoje à noite. Você escolhe o lugar. A resposta veio em menos de 2 minutos. Emiliano, às 20. Renato chegou ao Emiliano 5 minutos antes do horário. Lívia chegou exatamente na hora, o que ele sabia ser intencional. Ela nunca chegava atrasada, porque chegar atrasado era sinal de desorganização, e ela nunca chegava adiantada, porque chegar adiantada era sinal de ansiedade. A pontualidade cirúrgica era em si uma afirmação. Eles pediram vinho. Por alguns minutos, falaram de coisas periféricas, o jantar dos portugueses da noite anterior, uma notícia do mercado imobiliário. Renato deixou esse espaço existir porque havia aprendido que confrontos diretos com Lívia tinham rendimento menor do que deixar o silêncio trabalhar. Foi ela quem quebrou. Quem é ela? A pergunta saiu com uma leveza fabricada que não enganava nenhum dos dois. Alguém que precisava de ajuda, ele disse.
Renato. A voz tinha um traço de impaciência que ela normalmente escondia melhor. Você hospedou uma desconhecida no hotel, pagou o quarto, mandou advogada. Isso não é ajudar alguém. Depende de como você define ajuda. Você a conhece há menos de 24 horas. Sim. Ele ficou olhando para ela com aquela calma que ela sempre achou difícil de penetrar. E ainda assim, eu sei mais sobre o caráter dela do que sobre o de muita gente que conheço há anos. Lívia ficou quieta por um momento. Havia algo no que ele havia dito que pousou entre os dois como uma pedra, não violento, mas pesado. Você está me dizendo alguma coisa? Ela perguntou. Estou dizendo que o que você fez hoje de manhã não foi aceitável. Ela piscou. Era a primeira vez, em toda a conversa, que ele havia dito algo direto, e o efeito foi precisamente por isso mais impactante. Não sei do que você está falando, ela disse, mas havia na frase um 1/10 de segundo de hesitação que era o suficiente. Lívia. Ele disse o nome sem raiva, com cansaço. O gerente me contou, e eu conheço você bem o suficiente. O silêncio que se seguiu foi de uma qualidade diferente de todos os outros silêncios daquela noite. Era o silêncio de quem foi apanhado não em flagrante, mas em algo pior, na revelação de quem de fato é. Lívia recompôs. Era o que ela fazia. Era talvez a coisa que ela fazia com mais eficiência do que qualquer outra. Eu estava preocupada com você. Eu sei que você acredita nisso, ele disse. Mas preocupação não justifica o que você fez. Ela ficou olhando para o copo de vinho. Por um momento, Renato viu nela algo que raramente aparecia. Vulnerabilidade real. Não a vulnerabilidade performática que ela às vezes usava como ferramenta, mas algo mais nu e mais honesto. Você está acabando com a gente por causa dela? Ela perguntou, e a voz tinha uma rachadura pequena. Eu acho que a gente acabou antes, ele disse com gentileza. Eu acho que os dois sabem disso. Ela não respondeu, mas também não discordou, o que era entre eles uma forma de concordar. Eles terminaram o vinho em silêncio. Renato pagou a conta. Na saída, Lívia ficou parada por um instante na calçada, olhando para a rua com uma expressão que ele não conseguiu ler completamente. Ela não é o que você pensa que é, Lívia disse, de costas para ele. Talvez, ele respondeu, mas eu pretendo descobrir por conta própria. Ela foi embora sem olhar para trás, e Renato ficou parado por um momento na calçada fria, olhando para os carros passarem, pensando que algumas conversas são ao mesmo tempo um fim e um começo, e que raramente você sabe, enquanto está nelas, qual das duas coisas vai pesar mais. Ele pegou o celular e mandou mensagem para Mariana. Pode jantar comigo amanhã? A resposta demorou alguns minutos. Quando veio, tinha apenas 4 palavras. Pode ser no hotel? Ele sorriu para a tela. Pode ser no hotel, ele respondeu. A doutora Fernanda Assunção tinha 41 anos e a reputação de ser o tipo de advogada que não pegava caso que não acreditava poder vencer. Não por aversão ao risco, ela havia passado os primeiros 10 anos da carreira em defensoria pública, o que era uma escola particular de humildade e teimosia, mas porque havia aprendido que energia é recurso finito e que alguns casos precisam ser incendiados por dentro para ganhar fora. O caso de Mariana Fonte ela havia aceitado na tarde da ligação inicial, depois de ouvir o resumo e pedir os documentos por foto no próprio celular. Havia algo no processo que chamou sua atenção imediatamente. A assinatura da mãe de Mariana no documento de cessão do imóvel não estava autenticada por tabelião, mas por um cartório de bairro com número de registro que ela verificou e que havia sido cassado por irregularidades 2 anos antes da data do documento. Era um detalhe pequeno. Era exatamente o tipo de detalhe que um advogado sobrecarregado num processo de menor valor ignoraria. Ela não ignorou. 3 dias depois da ligação inicial, Fernanda ligou para Mariana com o tom específico de quem tem uma notícia que ainda não é certa o suficiente para comemorar, mas já passou do ponto de especulação. Encontrei uma irregularidade no cartório, ela disse, e encontrei uma testemunha. Mariana ficou em silêncio por um momento.
Testemunha de quê? De quando o documento foi assinado. Uma vizinha da sua mãe que estava presente no apartamento naquele dia. Uma pausa. Ela não foi ouvida no processo original porque ninguém a procurou. Seu advogado anterior não fez levantamento de testemunhas no prédio. E ela... Ela diz que a sua mãe não sabia o que estava assinando. Ela diz que Gustavo apresentou o papel como sendo uma procuração para questões bancárias. Ela estava lá. Ela viu. Mariana sentou na cadeira perto da janela do quarto 714. Ela havia ficado no hotel mais do que a noite prometida, porque Renato havia renovado a reserva sem alarde e ela havia, depois de alguma resistência interna, aceitado, e ficou olhando para a cidade com os olhos ligeiramente úmidos. Isso é suficiente? Ela perguntou. Não é certeza, mas é base para recurso, e com a irregularidade do cartório, o juiz de segunda instância vai ter que revisitar. Fernanda fez uma pausa. Não vou te prometer vitória, mas vou te prometer que agora temos argumento. Era o suficiente. Mais do que suficiente. Naquela noite, Mariana desceu para o restaurante do hotel onde Renato havia reservado uma mesa pequena, perto da janela, longe das outras mesas, com o pragmatismo de quem planeja espaços com o mesmo cuidado que planeja conversas. Ela havia comprado uma blusa simples num armarinho perto do hotel, a primeira peça de roupa nova em meses, e havia se olhado no espelho antes de descer com a sensação de estar se reaprendendo. Renato estava de terno sem gravata, relaxado de uma forma que ela havia percebido ser seu estado padrão quando não estava em modo de trabalho. Ele se levantou quando ela chegou, e havia no gesto algo que não era formalidade, mas consideração. O tipo de coisinha pequena que diz mais do que discursos. Fernanda ligou, ela disse antes mesmo de sentar. Eu sei. Ela me mandou mensagem. Ele esperou. Como você está? Assustada, ela disse com honestidade. Quando as coisas começam a melhorar, eu fico esperando o momento em que elas pioram de novo. Isso tem nome, ele disse. Eu sei o nome, ela respondeu. Não quer dizer que desaparece só por saber. Ele concordou com a cabeça, sem a urgência de consertar o que ela havia dito, e foi esse não conserto que a fez relaxar um pouco mais na cadeira. Eles jantaram com a lentidão de quem não tem mais nenhum compromisso naquela noite, e a conversa foi se aprofundando por camadas. Primeiro o processo, depois o passado de cada um, depois as coisas mais imponderáveis que as pessoas só contam quando estão começando a confiar de verdade. Renato falou sobre a construtora com o orgulho contido de quem fez algo grande, mas não quer parecer que se importa com o tamanho. Falou sobre a mãe, Dona Benedita, que ainda morava no Brás e que ia até a construtora uma vez por mês, checar se o filho não tinha enlouquecido de vez. Falou sobre a sensação estranha de ter chegado num lugar que quando jovem era apenas uma abstração, e descobrir que o lugar em si não era o ponto. O que é o ponto? Mariana perguntou. Ele ficou quieto por um momento. Poder parar quando quero, ele disse por fim. Poder cruzar uma rua e não ter que continuar andando só porque é isso que todo mundo faz. Ela entendeu o que ele estava dizendo, não como metáfora, mas como declaração. Quando o jantar acabou e eles subiram juntos no elevador, ela para o 714, ele para o 1102, onde ficava sua suíte habitual, houve entre os dois aquele tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio, o tipo que antecede algo que nenhum dos dois ainda nomeou, mas que ambos já sabem que existe. No 7º andar, as portas abriram. Mariana saiu. Virou-se no corredor. Renato. Ele olhou. Obrigada. Não pelo quarto. Ela fez uma pausa procurando as palavras exatas. Por ter cruzado a rua. Ele ficou olhando para ela por um segundo, que durou mais do que um segundo. Eu também precisava cruzar, ele disse, com a voz um pouco mais baixa do que o normal. As portas fecharam. Ela caminhou pelo corredor até o quarto, abriu a porta e ficou parada por um momento no escuro antes de acender a luz. Havia, naquele instante, a sensação de estar em dois lugares ao mesmo tempo, no lugar de quem ainda estava procurando o chão e no lugar de quem já estava muito discretamente começando a encontrá-lo. Ela não sabia ainda tudo o que estava por vir,
Não sabia sobre as manobras que Lívia ainda tinha em mente. Não sabia sobre o telefonema que chegaria em 2 dias com uma notícia que mudaria o curso do processo. E não sabia sobre a revelação que estava guardada no coração daquela história, esperando pelo momento certo para emergir. O que ela sabia era que, pela primeira vez em muito tempo, ela queria saber o que vinha a seguir. Lívia Drummond tinha um talento específico para transformar mágoa em estratégia. Não era algo que ela havia planejado desenvolver. Era uma habilidade que havia crescido organicamente de anos de aprender que emoção bruta era ineficiente e que tudo que você sentia podia ser convertido em ação útil, desde que você soubesse canalizar. A conversa com Renato no Emiliano havia deixado uma ferida pequena e precisa, do tipo que não sangra, mas arde, e que ela havia passado 2 dias tentando convencer a si mesma que era apenas ferida de orgulho, não de sentimento. Era mais confortável acreditar nisso. O que ela fez a seguir não foi uma explosão. Foi cirúrgico. Lívia tinha contatos em 3 dos principais veículos de fofoca corporativa de São Paulo. Não o jornalismo de negócios sério, mas o tipo de newsletter que circulava em grupos de WhatsApp de sócios e executivos, cheia de rumores atribuídos a fontes próximas, que ninguém jamais identificava. Ela havia alimentado esse circuito antes, estrategicamente, para benefício próprio ou de clientes. Desta vez, ela mandou uma mensagem para um contato específico com uma informação cuidadosamente selecionada. Que Renato Cavalcante havia hospedado no Maxime uma desconhecida de origem incerta, que o gesto havia gerado questionamentos internos sobre o julgamento do executivo e que havia especulações sobre o impacto disso numa fusão em andamento. Não era mentira completa, que era o que tornava a coisa perigosa. Era a montagem de fatos verdadeiros em sequência enganosa, a técnica mais sofisticada de desinformação, porque é a mais difícil de desmontar. A notinha circulou, e chegou por caminhos que Lívia não havia calculado completamente, até Augusto Melado. Augusto Melado tinha 62 anos. Era fundador de um fundo de investimento baseado em Campinas e estava em negociações avançadas com a R. Cavo para uma fusão que havia demorado 18 meses para chegar ao ponto em que estava. Ele era um homem que havia construído tudo que tinha com um critério simples. Só fazia negócio com quem respeitava como ser humano, não apenas como profissional. Ele ligou para Renato na manhã seguinte. Renato estava no escritório quando o número de Melado apareceu na tela. Atendeu com a compostura de quem não sabe ainda o que está prestes a ouvir, mas adivinha que não é trivial. Renato, disse Melado sem preâmbulo, recebi uma notinha sobre você essa semana, do tipo anônimo, do tipo que circula em grupo de bacharel inseguro. Uma pausa. Não ligo para esse tipo de coisa, mas quero ouvir de você o que está acontecendo. Renato ficou em silêncio por um momento, e então, com a honestidade que era o seu traço mais constante, contou. Não uma versão editada ou estratégica. Contou tudo. A noite fria, Mariana na rua, o paletó, a lanchonete, o hotel, a situação jurídica, a conversa com Lívia. Contou sem fazer a si mesmo herói e sem fazer Lívia vilã. Apenas os fatos, na sequência em que haviam acontecido. Melado ouviu em silêncio. Quando Renato terminou, houve uma pausa. Você sabe que não precisava me contar tudo isso, disse Melado. Eu sei. Mas contou mesmo assim? Sim, outra pausa. Meu pai era sapateiro em Franca, disse Melado de repente. E uma vez, quando eu tinha uns 12 anos, teve uma enchente e a casa da família que morava do outro lado da rua alagou. Todo mundo no bairro ficou olhando. Meu pai atravessou com uma bota na mão. Uma pausa mais curta. Eu nunca esqueci isso. Renato ficou quieto. A fusão segue, disse Melado. E eu quero conhecer essa moça. Qualquer pessoa que faz o Renato Cavalcante cruzar a Faria Lima à meia-noite tem que ter alguma coisa interessante. Quando Renato desligou, ficou por um momento com o telefone na mão, olhando para a janela. Havia algo que a vida ensinava repetidamente e que ele seguia esquecendo. Que as pessoas de caráter reconhecem caráter e que a única estratégia que funcionava consistentemente era não ter estratégia.
Era apenas ser quem você era e confiar que as pessoas certas iriam ver. Enquanto isso, do outro lado da cidade, as ações de Lívia estavam encontrando o seu ponto de retorno. O recepcionista Douglas havia ficado com aquilo pesando há dias. Era jovem e havia aprendido, da pior forma possível em empregos anteriores, que conivência silenciosa era uma forma de cumplicidade. Ele procurou o gerente-geral e relatou o episódio completo, que havia fornecido informação de hóspede para uma terceira pessoa sem autorização, e que aquela mesma pessoa havia, aparentemente, feito um telefonema se passando pela gerência. O hotel identificou o número de origem do telefonema falso. Era um número registrado em nome de uma empresa de consultoria, empresa essa que constava no contrato de serviços como fornecedora de Lívia Drummond Consultores Associados. A gerência do Maxime era parceira comercial da R. Cavo em vários empreendimentos. O advogado do hotel entrou em contato com o escritório jurídico de Renato no mesmo dia. E assim foi que Lívia Drummond, que havia passado a vida inteira gerindo riscos com precisão quase científica, foi apanhada pelo único risco que ela havia subestimado, o de que as pessoas a quem ela havia tratado como variáveis tinham, cada uma delas, o seu próprio eixo moral. Quando o advogado de Renato ligou para ela formalmente, comunicando que o hotel estava considerando medidas cabíveis por uso indevido de dados de hóspedes e por falsidade na comunicação com a equipe, Lívia ficou em silêncio por alguns segundos que eram, para quem a conhecia, uma eternidade. Ela sempre tinha resposta, sempre tinha o próximo movimento. Desta vez, não tinha. "Vou entrar em contato com meu advogado", ela disse, e desligou. Ficou parada no escritório dos Jardins por um longo momento, olhando para a mesa de vidro e aço que ela havia escolhido com tanto cuidado, para os quadros nas paredes que transmitiam exatamente a mensagem que ela havia planejado transmitir, para a cidade lá fora, que seguia indiferente ao fato de que ela havia, num único movimento calculado mal, começado a desfazer anos de reputação construída com muito mais cuidado do que qualquer coisa que ela havia feito naquela semana. Havia uma ironia fina nisso tudo que ela provavelmente só conseguiria enxergar muito mais tarde, que o maior risco da sua carreira havia sido não um concorrente, não um mercado volátil, não um cliente difícil. Havia sido ela mesma, num momento em que havia deixado a mágoa sentar no lugar da inteligência. Naquela mesma noite, enquanto Lívia ficava sozinha com as consequências dos próprios atos, Mariana Fonte sentava na janela do quarto 714 com o celular no colo e uma mensagem recém-enviada para Fernanda. "Pode protocolar." Era uma frase de 4 palavras, mas tinha o peso de tudo que ela havia carregado nos últimos 3 anos. Era a frase de alguém que havia, finalmente, deixado de pedir desculpa por existir e por ter sido prejudicada. Era a frase de alguém que ainda não sabia de tudo que estava prestes a vir à tona. Sobre o processo, sobre Renato, sobre si mesma, mas que havia tomado a decisão mais importante antes de saber qualquer uma dessas coisas. A decisão de não desistir. A cidade lá embaixo continuava com a sua rotina de luzes e motores e vidas paralelas, acontecendo simultaneamente, cada uma com o seu peso invisível, e Mariana olhou para tudo aquilo por um longo momento antes de fechar a cortina e respirar fundo, como quem está praticando de novo uma habilidade que quase esqueceu que tinha. A audiência foi marcada para uma quinta-feira de agosto, num fórum da Bela Vista, 3 semanas depois do protocolo do recurso. Fernanda havia preparado Mariana com a minúcia de quem sabe que o que acontece antes da sala de audiência importa tanto quanto o que acontece dentro dela. Você vai sentar, vai ouvir, e quando for a sua vez de falar, você fala apenas o que combinamos. A advogada havia dito no encontro 2 dias antes. Não deixa a emoção virar argumento. A emoção é real, mas o argumento precisa ser mais forte que ela. Mariana havia ouvido e concordado, e havia passado a noite anterior entre o sono e a vigília, com fragmentos da vida da mãe surgindo na memória, com aquela nitidez específica das lembranças que ficam guardadas por anos e só aparecem quando você está sozinha de madrugada. Dona Benedita,
sentada na varanda do apartamento de Ermelino Matarazzo, com o cheiro de café e a rádio de fundo. Dona Benedita passando a mão no cabelo dela quando era mais jovem, com aquela firmeza carinhosa que era a linguagem de amor delas, porque as palavras nem sempre saíam fáceis. Dona Benedita nos últimos anos, com a cabeça indo e vindo, confundindo datas e nomes, mas reconhecendo sempre a voz da filha, sempre. Aquele apartamento era o único bem concreto que Dona Benedita havia acumulado em vida. Era uma coisa pequena do ponto de vista de quem olha de fora. Era tudo do ponto de vista de quem entende o que representa. Renato havia oferecido levá-la ao fórum. Ela havia declinado, não por orgulho, mas porque havia algo naquele dia que precisava ser dela. Ela chegou com Fernanda 40 minutos antes do horário e ficou sentada no corredor do fórum com os joelhos juntos e as mãos no colo, olhando para o movimento de processos e pessoas e funcionários com pastas, pensando que havia algo quase absurdo no fato de que vidas inteiras se decidiam em corredores como aquele, sob luz fluorescente e cheiro de papel velho. Do outro lado do corredor, Gustavo chegou com 2 advogados e um terno que custava o suficiente para ser notado. Ele a viu. Ela o viu. Houve entre os dois um segundo de contato visual que ela havia ensaiado mentalmente dezenas de vezes e que, quando aconteceu de verdade, foi muito mais simples do que ela havia esperado. Ela não sentiu raiva, não sentiu medo. Sentiu com uma clareza que a surpreendeu quase nada e percebeu que quase nada era, naquele contexto, exatamente o que precisava sentir. Ele desviou o olhar primeiro. A audiência durou 2 horas e meia. Fernanda apresentou o laudo do cartório cassado com a precisão de quem havia esperado por esse momento. Apresentou o depoimento de Dona Cecília, que havia ido pessoalmente ao fórum com 81 anos e uma memória mais firme do que a maioria das pessoas na sala, e que descreveu, com uma objetividade de quem simplesmente estava relatando o que havia visto, o dia em que um homem que ela não conhecia havia chegado ao apartamento com papéis e saído com uma assinatura que ela não havia entendido na hora, mas que depois, com o tempo, havia ficado remoendo. O juiz de segunda instância era um homem de uns 55 anos, com a expressão cansada de quem viu muita coisa, mas que havia no olhar uma atenção que Mariana notou e que Fernanda havia descrito antes como o tipo de juiz que ainda lê os autos de verdade. Ele fez perguntas, ouviu as respostas, fez mais perguntas, e então veio o momento que mudou tudo. Um dos advogados de Gustavo, tentando desqualificar o depoimento de Dona Cecília, fez uma pergunta sobre a capacidade cognitiva de Dona Benedita na época da assinatura, e, ao fazê-lo, apresentou um laudo médico que, segundo ele, demonstrava que ela estava em plena capacidade. Fernanda ficou quieta por um segundo, e então pediu para examinar o documento. O laudo era datado de quase 1 ano antes da assinatura em questão, e havia nele, no campo de observações, uma anotação que o médico havia feito e que ninguém até aquele momento havia prestado atenção, uma referência a episódios de confusão temporal e dificuldade em compreender documentos complexos, com a recomendação de que a paciente fosse acompanhada por familiar em situações que envolvessem decisões jurídicas ou financeiras. Era o próprio laudo de Gustavo que enterrava o argumento de Gustavo. Fernanda leu o trecho em voz alta, devagar, para que cada palavra ficasse no ar da sala com o peso que merecia. Houve um silêncio. O advogado de Gustavo tentou contextualizar. O juiz ergueu a mão com o gesto de quem não precisa ouvir mais. Mariana ficou com os olhos fixos no ponto indefinido à sua frente, porque se olhasse para Fernanda, ia chorar, e ela havia prometido a si mesma que não ia chorar. Conseguiu por exatamente 2 minutos depois que o juiz encerrou a sessão com a informação de que o processo seria reaberto para instrução complementar e que havia, à luz das novas evidências, fundamento sólido para a revisão da sentença anterior. Saiu do fórum com Fernanda e ficou parada na calçada por um momento, com o sol de agosto batendo no rosto, e então chorou. Não o choro de quem perdeu, mas o choro de quem carregou peso demais por tempo demais e finalmente encontrou um lugar para pousar.
Fernanda ficou ao lado dela sem dizer nada. O que era exatamente o certo. Quando Mariana pegou o celular para mandar mensagem para Renato, havia uma já esperando. Como foi? Ela ficou olhando para a pergunta e digitou com os dedos ainda levemente trêmulos. Acho que a gente ganhou. A resposta veio imediata. Eu sabia. Ela olhou para aquelas duas palavras por um longo tempo. Havia algo nelas, na confiança sem ostentação, na certeza dita em voz baixa, que era diferente de qualquer coisa que alguém havia dito a ela nos últimos anos. Não era promessa, não era performance. Era simplesmente alguém que havia acreditado antes de ter razão para acreditar e que havia estado certo. E Mariana Fonte, de pé na calçada de um fórum da Bela Vista num agosto paulistano, com olhos vermelhos e o coração um pouco mais leve do que havia estado em muito tempo, começou a entender que aquela história não era sobre o apartamento. Nunca havia sido sobre o apartamento. Era sobre ela, sobre a mulher que havia sido antes de Gustavo e que estava devagar e com muito trabalho encontrando o caminho de volta para si mesma. E que dessa vez, diferente da última, não estava fazendo esse caminho sozinha. Ela ficou mais um momento parada na calçada, deixando o sol bater. Depois guardou o celular, ajeitou o casaco e começou a caminhar. Não com pressa, não com destino imediato, mas com o passo de quem está reconhecendo o próprio chão debaixo dos próprios pés. A Bela Vista estava no seu ritmo de agosto, com bares abrindo para o almoço e vendedores de frutas nos cruzamentos e o barulho de fundo que é a assinatura sonora de São Paulo em qualquer hora do dia. Mariana caminhou por aquilo tudo e pensou que havia algo de justo em que aquele momento tivesse acontecido ali, naquele bairro onde ela havia trabalhado anos atrás, onde havia almoçado em mesas de plástico na calçada e tomado café em copo descartável antes da reunião de segunda-feira. A cidade havia sido palco de muita coisa na sua vida. Podia ser palco disso também. 3 meses depois, Mariana Fonte atravessou a porta giratória de um edifício na Avenida Paulista com uma pasta de documentos debaixo do braço e a expressão de quem tem compromisso marcado e chegou 5 minutos antes do horário. O edifício abrigava, entre outros, o escritório da Fundação Cavalcante, uma iniciativa que Renato havia fundado 2 anos atrás e que oferecia apoio jurídico, financeiro e de recolocação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade. Havia algo que ele não havia contado a Mariana, até semanas depois do primeiro encontro, e que quando ela soube produziu nela aquela espécie de encaixe silencioso de quem entende de uma vez a lógica de várias coisas ao mesmo tempo. A fundação havia sido criada em memória de sua mãe, Dona Benedita, que havia passado por uma situação parecida em Osasco décadas atrás, e que havia, ao longo dos anos, dito ao filho mais de uma vez que o dinheiro que ele ganhava só valeria a pena se fosse usado para que outras pessoas não precisassem passar pelo que ela havia passado. Mariana havia começado a trabalhar na fundação 6 semanas depois da audiência, quando a sentença de revisão havia chegado, e com ela a confirmação de que o apartamento de Hermelino Matarazzo voltaria a seu nome. Não havia entrado pela porta que entra quem precisa de ajuda, embora fosse exatamente isso que ela havia sido. Havia entrando pela porta que entra quem tem algo a oferecer. E o que ela tinha a oferecer era precisamente a experiência de ter atravessado aquilo tudo e ter chegado do outro lado. Ela coordenava o atendimento inicial das mulheres que chegavam à fundação. Ouvia, fazia perguntas, não prometia o que não podia garantir, mas garantia o que podia: presença, encaminhamento e a informação dita com simplicidade e sem condescendência de que aquela situação não era definitiva. Havia nisso uma circularidade que não era poética por intenção, mas por natureza. Era simplesmente o que acontece quando alguém que recebeu ajuda numa hora de necessidade encontra a forma de transformar aquela ajuda em algo que continua. Renato havia aprendido nesses meses que havia uma diferença entre admirar alguém de longe e conhecer alguém de perto, e que Mariana Fonte era mais do que ele havia percebido naquela noite fria na Faria Lima. Ela era precisa, tímida de forma seletiva,
com um humor seco que aparecia nos momentos em que ela estava relaxada o suficiente para deixar. Tinha opiniões firmes sobre coisas que a maioria das pessoas não considerava suficientemente importantes para ter opiniões firmes, e ficava em silêncio sobre coisas que a maioria das pessoas achava que precisavam ser discutidas em voz alta. Eles haviam jantado com Melado numa terça-feira de setembro, num restaurante em Pinheiros que nenhum dos três havia escolhido por ser famoso. Tinham escolhido porque a comida era boa e as mesas eram espaçadas o suficiente para conversar sem ser ouvido. Melado havia chegado com a simplicidade de quem tem o suficiente para não precisar mais demonstrar nada, e havia ouvido Mariana por quase 1 hora antes de dizer qualquer coisa sobre negócios. Quando a conta chegou, havia olhado para Renato com aquela expressão que substituía palavras, a expressão de quem está confirmando sem cerimônia uma coisa que já havia decidido. A fusão havia sido assinada 4 semanas depois. Lívia Drummond havia chegado a um acordo extrajudicial com o Hotel Maxime, com a descrição de quem prefere resolver as coisas longe dos holofotes. Ela havia afastado temporariamente 2 clientes importantes durante o período de ruído, e havia, isso Renato soube por um contato em comum, passado por algumas semanas difíceis antes de começar a reconstruir. Ele não havia desejado o pior para ela. Havia desejado, com a honestidade de quem conheceu alguém de verdade antes de entender que não era o suficiente, que ela encontrasse um jeito de ser menos sozinha do que havia sido. Porque embaixo de toda a estratégia e de toda a competência havia uma solidão considerável, e ele havia visto isso, às vezes, nos momentos em que ela deixava escapar. Numa tarde de outubro, quando o inverno paulistano havia finalmente recuado, e o sol voltava com aquela qualidade específica do fim do ano em São Paulo, mais horizontal, mais dourado, menos urgente, Renato foi buscar Mariana na fundação. Ela saiu com a pasta debaixo do braço e o cabelo preso, e uma expressão que era ao mesmo tempo cansada e satisfeita, do jeito que as pessoas ficam quando trabalharam o dia inteiro em algo que importa. Eles caminharam pela Paulista sem destino específico, com aquela liberdade do fim de expediente, numa cidade que, quando você para de temer, tem uma beleza muito particular. "Você tá bem?" ele perguntou num dado momento. Ela pensou na pergunta com a seriedade que ela merecia. "Estou", ela disse. E havia na resposta, desta vez, uma solidez que não estava lá na noite fria de julho, uma solidez que não havia sido dada por ninguém, mas construída por ela, tijolo por tijolo, escolha por escolha, nos meses que haviam se passado. Ele não disse mais nada. E ela não precisou dizer mais nada. Eles caminharam lado a lado pela avenida mais famosa do país, 2 seres humanos com histórias complicadas e futuros ainda sendo escritos, enquanto São Paulo fazia o que São Paulo sempre faz. Seguia em frente, barulhenta e indiferente e cheia de vida, alheia ao fato de que, às vezes, numa noite fria de julho, alguém atravessa uma rua e muda 2 vidas ao mesmo tempo. Porque o amor, o real, o que fica, não começa com promessas grandiosas nem com gestos de cinema. Começa com alguém que para quando todos os outros continuam andando, e que depois, devagar, aprende que parar foi a coisa mais corajosa que já fez. Fim da história. Se essa história tocou alguma coisa em você, querido ouvinte, é porque ela foi feita com o que há de mais verdadeiro nas relações humanas, a coragem de ser visto e a generosidade de ver. Aqui no canal, toda semana trazemos histórias assim, de pessoas comuns que enfrentam situações extraordinárias e encontram no meio do caminho algo que não estavam procurando, mas que precisavam. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Cada inscrição é um sinal de que você quer continuar fazendo parte dessas histórias. Deixa o like também. Ele ajuda outras pessoas a descobrir esse espaço. E nos comentários, conta pra gente. Qual momento dessa história ficou com você? A gente lê tudo. Até a próxima história.